O Supremo Tribunal Federal, STF, retomará nesta quarta-feira, 23, o julgamento que deve ser o mais importante do tribunal este ano. Afinal, um réu condenado pela segunda instância da Justiça pode começar a cumprir pena imediatamente, ou só depois que esgotar todos os recursos disponíveis em tribunais superiores, o chamado trânsito em julgado. Desde 2016, o Supremo Tribunal Federal entende que o réu pode começar a cumprir pena logo depois de condenado por um tribunal colegiado, isto é, após a condenação pela segunda instância. Agora, este entendimento pode ser revisto. Se a mudança se concretizar, será a terceira em pouco mais de 10 anos. A prisão depois da segunda instância era permitida até 2009, quando o Supremo decidiu que esta possibilidade não estava de acordo com a Constituição. Em 2016, o entendimento mudou. Não é possível saber o entendimento de cada um dos ministros de antemão, mas o histórico de votações de cada um deles indica qual pode ser a sua posição. Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e o relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, sempre se manifestaram a favor da prisão já após a segunda instância. Do outro lado, os ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello, relator do caso atual, sempre votaram a favor da prisão somente após o trânsito em julgado. Estes ministros formam o grupo apelidado de garantista no tribunal. Na primeira sessão de julgamento, na última quinta-feira, 17, o Supremo ouviu a Defensoria Pública da União, DPU, que defende a prisão somente após o trânsito em julgado. Falaram também advogados que argumentaram pelos dois lados da disputa. Agora, nesta quarta-feira, 23, serão ouvidos os representantes da Procuradoria-Geral da República, PGR, e da Advocacia-Geral da União, AGU. Os dois órgãos têm posição a favor da regra atual, isto é, de que o réu possa ir para a cadeia já depois de condenado na segunda instância. O julgamento atual do STF se baseia em 3 ações declaratórias de constitucionalidades, ADCS, apresentadas pelo antigo Partido Ecológico Nacional, PGN, atualmente rebatizado de Patriota, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e pelo Partido Comunista do Brasil, Praça do B. Em geral, representantes do Ministério Público costumam dizer que uma eventual mudança de posição do STF garantindo a possibilidade de mais recursos antes da prisão pode provocar impunidade, especialmente de pessoas com dinheiro para contratar advogados. Para o Procurador da República Bruno Calabric, o Supremo arriscará sua própria autoridade e o chamado sistema de precedentes do direito brasileiro caso mude de entendimento e passe a proibir a prisão após condenação em segunda instância. Isto porque, em dezembro de 2016, o tribunal reafirmou a tese contrária ao julgar um recurso com repercussão geral reconhecida, ou seja, que criou o precedente para todos os tribunais do país. O procurador admite que o tribunal pode mudar seu entendimento no direito. O fenômeno é conhecido como mutação constitucional, e ocorre quando há uma mudança significativa na sociedade ou no contexto em que a norma é aplicada. Não seria este o caso no momento, para ele. A simples mudança da composição do STF não deveria ser justificativa para a Corte mudar de ideia, diz. Cacai é um dos principais advogados criminalistas do país. Segundo ele, o texto da Constituição é claro ao dizer, em seu artigo 5º, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado do processo. Cacai argumenta ainda, em um texto anterior sobre o tema, que o Código de Processo Penal, CPP, também é explícito ao dizer que ninguém poderá ser preso senão, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, art. 283. O artigo, para o advogado, está plenamente de acordo com o que diz a Constituição. O que nós queremos é que seja cumprida a Constituição. Quem for contrário a esta norma, que trabalhe então para que haja uma mudança dentro do legislativo. O judiciário não pode enfrentar uma cláusula pétrea, diz. Calabric diz que, se o STF mudar novamente seu entendimento,
o Brasil se distanciará da maioria dos países democráticos do mundo. Fora do Brasil, diz, a prisão geralmente é permitida já após a primeira ou após a segunda instância. O Brasil estará dando uma amplitude à presunção de inocência que nenhum outro país do mundo dá. Em geral, nos outros países, o entendimento é o de que ninguém é considerado culpado até que um tribunal, seguindo as regras do jogo, o considere culpado, diz. O procurador cita o caso de Portugal. A Constituição do país ibérico possui um texto similar ao da brasileira, segundo o qual o arguido réu se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa. E no entanto, em Portugal existe prisão após a segunda instância, segundo o procurador. Na semana passada, advogado público Gabriel Faria Oliveira, hoje chefe da Defensoria Pública da União, DPU, argumentou no Supremo que os réus mais pobres serão os mais afetados por uma eventual manutenção da prisão após segunda instância. Na realidade, quando a Defensoria Pública entrou como amicus curiae, tipo de intervenção de terceiros no processo, ela veio materializar aquilo que nós falávamos, que o cliente preferencial desta ação é exatamente o cliente da Defensoria Pública. O negro, o pobre, o despossuído, sem rosto, sem voz. Aquele que muitas vezes não tem condição sequer de se fazer representar por advogado, completou o criminalista.